Quero convidar você a abrir sua Bíblia juntamente comigo aqui em Mateus. Mateus capítulo 6 é o texto que vamos ler. E vamos começar do versículo 31. A gente vai ler apenas 3 versos. Mateus 6, versículos 31, 32 e o 33. Ok? Mateus capítulo 6, versículos 31 até o 33. Olha o que diz esse texto. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém? Amém. Quero considerar um pouquinho com vocês a respeito desse texto. Hoje, que é o nosso penúltimo culto, não é? O último dia do ano e o penúltimo culto desse ano. Estamos para iniciar um novo ciclo. E a gente fica se perguntando o que vai acontecer no próximo ano, não é? Eu acho que vai acontecer o que aconteceu esse ano, só que vai ser o ano que vem, não é? Talvez você vai ficar doente, né? Talvez você vai ganhar dinheiro, vai perder dinheiro, talvez você vai morrer, não sei, não é? Tudo isso pode acontecer e tudo isso é muito bom, porque o Senhor Jesus está conosco em todas essas coisas e isso pertence a Ele, não pertence a nós. O que não é bom, independente de qualquer coisa, é a gente ficar preocupado. Eu não sei se você está preocupado. Eu, particularmente, não estou preocupado. Não sei nem se é uma questão de fé. Eu acho que é uma questão de maturidade, não é? A gente começa a prever um pouco mais o que vai acontecer e os acidentes da vida vão perdendo um pouco daquele impacto sobre a gente à medida que a gente vai envelhecendo. O fato é que a gente não deve ficar preocupado, não deve ficar ansioso com o que vai acontecer no próximo ano. Tem tantas coisas que estão acontecendo, né? O nosso mundo está realmente muito complicado, muitas guerras, há muitas doenças que a gente tem ouvido por aí, a gente tem ouvido falar de desgraças, problemas são muitos. E a gente começa a se perguntar, meu Deus, o que vai acontecer? Não é? O que será o próximo ano? Independente do que vai acontecer no próximo ano, Jesus nos dá este conselho, de que nós não fiquemos ansiosos. E Jesus ele diz que as pessoas que ficam ansiosas são pessoas que têm uma fé pequena. Pessoas onde a fé, parece que a fé não é suficiente para a vida dessas pessoas. A fé não atende à demanda das necessidades da vida dessas pessoas. Porque o crente, ele deve responder a essas ansiedades e essas dificuldades com a sua fé. É a fé a maneira pela qual respondemos a este futuro incerto. E por isso é que a nossa fé tem que ser fortalecida. Então, se você quer ter esperança, se você quer ficar tranquilo diante do próximo ano, então o conselho de Jesus é: fortaleça a sua fé. Robusteça, portanto, a sua fé. Uma fé fraca, ela vai determinar uma vida fraca. E eu quero, então, mostrar algumas verdades que esse texto mostra para nós a respeito de como podemos fortalecer a nossa fé e de por que devemos fortalecer a nossa fé. Primeira coisa que Jesus fala nesse texto a respeito desse futuro incerto e da nossa ansiedade acerca dele, é que nós devemos procurar um estilo de vida e um estilo de pensamento diferente dos ímpios, dos gentios, como ele os chama aqui. Jesus diz que quem costuma ficar preocupado com as questões da vida não são os seus discípulos. Não é típico de um discípulo de Jesus viver preocupado. Quem vive preocupado são aqueles que não são discípulos de Jesus. Isso é muito normal lá fora. Existe muita preocupação, as pessoas querem informações, as pessoas querem se preparar para esse futuro e ficam preocupadas e ansiosas com isso, mas Jesus diz, isso não é típico de um servo de Deus. Isso é normal lá fora.
Mas esse comportamento não é normal para um cristão. É um comportamento de uma pessoa sem Deus. Uma pessoa que tem Deus em seu coração e que vive com Deus, ele precisa viver tranquilo em relação a isso. Jesus aqui usa a palavra gentio. Ele fala, os gentios é que buscam essas coisas. E quando ele fala gentio, o que ele quer dizer com isso? Ele quer falar aqui de pessoas que não têm relacionamento com Deus. O gentio na Bíblia é aquele que não tem a revelação de Deus. Contrário daquele que tem a revelação de Deus, que são os judeus, ou o povo de Israel. A maior diferença entre o povo de Israel e o gentio é que o povo de Israel, ele recebe a voz de Deus, recebe o acompanhamento de Deus, tem as instruções, tem as escrituras sagradas, que são revelações de Deus para eles, e os gentios não têm essas coisas. Eles vivem como se Deus não existisse. Esses são os gentios, e essas pessoas, para eles, é muito comum ficarem preocupadas. Essas pessoas, então, não têm Deus no coração. E como pensam as pessoas que não têm Deus no coração? Existem algumas ideias que essas pessoas têm. A primeira delas é que elas acreditam que não existe um propósito na vida. A vida, ela é uma sequência de acontecimentos fortuitos. As coisas vão acontecendo do jeito que tem que acontecer mesmo. E que não existe uma relação entre os acontecimentos. Pode acontecer qualquer coisa. É assim que pensa uma pessoa sem Deus. Pode acontecer qualquer coisa comigo. Um cristão não pensa assim. Um cristão não acha que pode acontecer qualquer coisa com ele. Eu não acho que comigo pode acontecer qualquer coisa. Algumas coisas eu sei que não vão acontecer comigo. E eu tenho certeza que não. E algumas coisas eu sei que acontecerão comigo. As pessoas que não têm Deus, as pessoas que não vivem para Deus, eles acreditam que tudo é acidental. De que ninguém pode prever o que vai acontecer no futuro. Então o futuro é uma coisa completamente incerta. E você deve se resignar àquilo que há de acontecer. É a ideia, então, de que tudo que existe é acidental. A vida, ela seria uma espécie de uma caixa de surpresas. E você nunca sabe o que vai acontecer. Essa é uma maneira como o mundo pensa. A única coisa, e é uma frase muito famosa, né, que a gente ouve muito, é de que a única coisa certa desse mundo é a morte. Eu não acho que a única coisa certa desse mundo é a morte. Eu não acho. Mas o mundo pensa assim. Segunda maneira como o mundo pode pensar é em fatalismo. A ideia do fatalismo, ela diz que o que tem de ser, será, não importa o que eu faça ou o que eu diga. Alguns até acham que você pode se preparar para esse futuro incerto. Você pode fazer uma poupança, você pode estudar, você pode se preparar para ter um futuro melhor, mas há uma linha de pensamento realmente fatalista, que diz que não importa o que você faça, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Então não adianta, você estuda, você se prepara, você faz um monte de coisa, de repente você escorrega ali, bate a cabeça no chão e a tua vida acabou. E aí, a quem você vai culpar? É como se, portanto, o mundo ele fosse um grande fatalismo, onde você não pode evitar nada daquilo que vai acontecer. Nada pode ser feito em relação à vida, a não ser se resignar a ela, é o que pensam essas pessoas. E por isso, pessoas que pensam assim, de que pode acontecer mesmo qualquer coisa, de que eu estou à mercê de uma espécie de um mar revolto, que é este mundo, e eu sou como se fosse um barco neste mar, e pode acontecer comigo qualquer coisa, e absolutamente qualquer coisa, diz Jesus. Esse tipo de pensamento realmente é muito preocupante. Se eu olhar para um horizonte e ver aquele horizonte nebuloso, e o nosso horizonte é bastante nebuloso, eu confesso para os irmãos que realmente vou ficar muito preocupado. Se eu imaginar que qualquer coisa pode acontecer comigo, eu realmente vou ficar muito preocupado. E o que Jesus nos ensina? Jesus ensina, e isso é muito importante, que nada, e absolutamente nada, acontece por acaso. Nada acontece por uma necessidade cega, mas tudo está no controle e na mão de Deus.
Não vai acontecer na minha vida qualquer coisa, não. Na minha vida vai acontecer aquilo que Deus quer que aconteça, e Ele tem o controle sobre esse acontecimento. Deus é o controlador da nossa vida, e Deus tem propósitos definidos para a nossa vida. E Ele está conduzindo a nossa vida para o centro da vontade dEle. Então não pode acontecer qualquer coisa. Por exemplo, não pode acontecer uma coisa que vá me afastar de Deus. Isso já exclui um monte de coisas em minha vida. Há muitas coisas que não podem acontecer comigo, simplesmente porque essas coisas me afastariam de Deus. Não estão dentro do propósito de Deus para a minha vida, e na verdade Deus tem propósitos para todo o universo. Como as pessoas não conhecem o plano de Deus, e não sabem qual é a vontade de Deus, elas procuram então elas vivem uma vida de medo. E porque vivem uma vida de medo, de incerteza, elas querem extrair daquele momento em que estão vivendo o máximo de alegria que podem. Desfrutar do melhor que podem dessa vida, sem pensar nas consequências e no amanhã, porque afinal o amanhã ele é completamente incerto. Nós não sabemos o que vai acontecer, não é assim que diz o mundo? Então você tem que aproveitar, aproveita agora para se divertir, faz o que você quer. Viva intensamente o seu momento, porque o amanhã você não sabe o que vai acontecer. E este é o pensamento do mundo. Viver o hoje. Ser feliz hoje. Tem um samba famoso, né, que diz, alegria agora. Alegria agora. Essa é a filosofia do mundo. Alegria agora. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. As pessoas vivem sem se preocupar com a sua eternidade, como se tudo que tivessem fosse aquele momento. Então cada novo projeto, cada novo amor, cada nova paixão absorve a pessoa, e ela como que esquece do mundo, da realidade das pessoas, esquece dos seus princípios, e ela se entrega aos prazeres deste mundo para vivê-los, e vive aquele momento, aquela alegria, aquela satisfação, como se não houvesse mais nada. Essas pessoas, elas têm um pensamento típico do mundo. Não pensam no amanhã, não pensam sequer na eternidade. Se o cristão, ele monopoliza a sua atenção nas coisas deste mundo, se o cristão vive o seu momento como se não tivesse mais nada, e se entrega então às alegrias que o mundo oferece, como se não houvesse amanhã, então ele não é diferente do mundo. É assim que o mundo pensa, é exatamente desse jeito. O cristão não seria diferente do mundo. Há muitos cristãos que têm uma ideia correta da salvação, mas têm uma ideia errada sobre a vida neste mundo. Alguns até sabem e acreditam na sua própria salvação. Sabem que Jesus há de voltar um dia, que há de levá-los para uma pátria celestial, onde vão viver para sempre com Deus. Não tem dúvidas disso, mas não são poucos os cristãos que têm dificuldade de viver neste mundo. O que eu faço enquanto esse dia não chega? Muitos cristãos sabem que um dia vão morrer e vão estar na presença de Deus, mas esses mesmos cristãos, eles não sabem o que fazer antes de chegar o dia da morte. O meu problema não é morrer, o problema desses cristãos é viver. É o que eles estão fazendo nesse meio tempo, entre aceitar a Jesus e a sua morte, ou então até a sua vinda, a vinda do Senhor Jesus. Esses cristãos, portanto, quando se preocupam com o mundo, quando eles se entregam para o mundo, para viver o seu momento, o seu prazer, como se não existisse mais nada, ou quando ficam preocupados com o futuro e não têm essa relação sadia com este mundo, então eles vivem, Jesus diz, vivem uma vida ímpia, vivem como vivem os gentios, preocupados com as coisas desta vida. Preocupados, sabe com o quê? Com aquilo que vai comer e com aquilo que vai vestir. Você é assim? Você fica preocupado com aquilo que vai comer e aquilo que vai vestir, que são as duas coisas que Jesus coloca nesse texto. Preocupado se vou comer amanhã e preocupado se eu vou ter roupa para vestir. Não é verdade? A gente tem um guarda-roupa enorme, com mais roupa do que a gente precisa, não é verdade? Por quê? Porque eu tenho que garantir que vai ter roupa para vestir amanhã. Ninguém compra só o que basta para o dia. Vá lá amanhã para não precisar voltar no mercado. Não.
A gente sempre quer garantir 1 semana, 2 semanas, o máximo que pode. Não é bom comprar uma coisa? Qual é a validade disso? Isso tem uma validade de 6 meses. Olha que beleza. Eu posso deixar 6 meses na despensa. É uma garantia, como se fosse uma poupança. Vai que Deus falha. Porque se Deus falha, é sempre bom ter uma despensa cheia. Não é verdade? A despensa cheia sempre nos ajuda no caso de Deus não suprir aquilo de que necessitamos. Jesus, ele diz que pessoas que vivem assim, eles vivem vidas ímpias. Pessoas que estão buscando o material, buscando vantagem material, vantagem financeira. E essas coisas, esse tipo de pensamento acaba controlando a vida da pessoa e a pessoa vive uma vida ímpia, como disse Jesus. Para o crente, não é a posse e nem a carência dessas coisas que tornam a sua vida feliz ou infeliz. Como eu entendo as carências e as necessidades desta vida? Como é que você encara essas coisas? Como você as percebe? Aquilo que você tem e aquilo que você não tem. Como você convive com essas coisas? Pensa na tua despensa, naquele feijão, aquele açúcar, né? Aquela gelatina que está lá na sua despensa. Como você olha para essas coisas? Você vê isso como uma bênção de Deus? Você vê com medo a sua despensa? Aquele espaço? Eu digo isso porque eu cresci numa casa onde a despensa era muito importante. Meu pai era de uma geração que gostava da despensa cheia. Eu acho engraçado que tem uma nova geração que não liga muito para a despensa cheia. Meu pai adorava isso. Havia um certo charme, né? Uma certa alegria de ver uma despensa lotada. Era algo que ele achava bom. Como você vê a sua própria despensa? Como você a encara? Jesus, ele diz que não são essas coisas que nos tornam felizes. Não é isso que nos faz felizes. Não é ter as coisas, ou não, a nossa relação com o mundo não é isso. Nós estamos preocupados com a coisa errada. Estamos preocupados com aquilo que no final não vai trazer satisfação para nós mesmos. Você vai ter uma despensa cheia, mas no fim aquilo que te faz feliz você não tem. Vale a pena? Muita gente preparou uma vida, preparou um mundo tão bonito, tão colorido, tão confortável, mas agora ele se senta no seu belo sofá para assistir sua televisão enorme, não é? Numa sala muito confortável, mas aonde está a paz no coração? Muitos não encontram essa verdadeira paz em seu coração. Muitos não a têm, porque investiram naquilo que é errado, naquilo que realmente não pode trazer felicidade à nossa vida. A nossa felicidade depende de outras coisas. Coisas simples, de fato. Quem coloca a sua felicidade nos bens do mundo, nas coisas materiais, vai se desiludir. E sabe onde é que começa a desilusão? Ela já começa na preocupação. Meu Deus, eu vou ter comida o ano que vem? Porque você já começa a prever, não é? Eu vou ficar doente, eu não vou trabalhar, não vou ganhar dinheiro, não vou comprar comida, vou passar fome, e aí? Para quem que eu vou pedir? Percebe essa cadeia? É uma cadeia insana de pensamento. E que no final está nas mãos de Deus. Eu não deveria estar preocupado com isso. Deus está cuidando da minha vida. Vou fazer o meu trabalho, mas eu devo deixar, porque a minha vida está nas mãos de Deus, afinal. E o que há de acontecer em minha vida está debaixo da vontade e do controle dele. Segunda lição que Jesus nos ensina nesse texto é que nós devemos reconhecer que Deus conhece as nossas carências e as nossas necessidades. Deus sabe do que nós precisamos. A nossa fé, ela depende de como nós cremos no poder de Deus e de como nós cremos em Deus. Nada e absolutamente nada pode acontecer fora da vontade de Deus. Jesus disse que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. E o que significa dizer que Ele conhece até quantos cabelos nós temos? Significa que Ele tem o controle da nossa vida. Ele sabe de todas as coisas. Quem colocou sua vida na mão de Deus, coloca a sua vida nas mãos daquele que conhece a si mesmo, seu coração, seus sentimentos. Deus conhece cada necessidade de nossa vida. Ele está conosco e nos protege. E Ele está fazendo o melhor em nossas vidas.
Esse é o pensamento de quem serve a Deus. É assim que quem anda com Deus precisa pensar. Deus está no controle de minha vida. Ele está com os seus filhos e os protege, fazendo na vida dos seus filhos o que é melhor. E eu preciso saber disso. Deus está fazendo o melhor na minha vida. E sabe como é que eu provo isso? Eu não sei na vida de vocês, mas na minha própria vida eu posso provar que Deus tem feito o melhor quando eu vejo até onde Deus me conduziu. Aonde eu cheguei? Meu Deus, como foi que eu cheguei até aqui? Sabe como é que eu cheguei até aqui? Deus estava comigo. Ele me guiou. Ele esteve comigo até agora. Por que Deus iria me abandonar agora? Por que especificamente no próximo ano? Porque em 2025 Deus iria me abandonar e fazer uma coisa diferente daquilo que Ele sempre fez. Deus não vai me abandonar, e essa é a questão que está em jogo. Ele está conosco. Jesus disse: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, muito mais o vosso Pai Celestial. Ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Deus sabe dar coisas boas para nós. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Um cristão pensa assim: a minha vida está nas mãos de Deus, Ele cuida de mim. Eu não preciso ficar receoso, não preciso ficar com medo, não preciso ficar ansioso. Deus está cuidando de mim, cuidando do meu sentimento, cuidando do meu coração. Deus está cuidando das minhas finanças. E eu posso trabalhar, e eu posso fazer o meu trabalho, mas eu posso deixar a minha vida financeira nas mãos de Deus. Ele está cuidando. Ele vai me dar a responsabilidade, Ele vai me dar a direção, a orientação, Ele vai me dar a bênção que eu preciso para que eu possa ter uma vida que agrade a Ele. Deus está cuidando de mim, Deus tem o melhor para nós, Deus jamais nos abandonará, e nós podemos crer nisso. Em terceiro lugar, devemos ampliar e aperfeiçoar a nossa relação com Deus. O que devemos fazer? Nós devemos aprofundar nosso relacionamento com Deus. Talvez Jesus esteja usando aqui um argumento, até que eu diria um argumento meio humorístico, não é? Um argumento bem humorado. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: quando ele diz buscai o reino de Deus, mas buscai o reino de Deus, eu tenho a impressão que o argumento é o seguinte: já que você gosta de ficar preocupado, então preocupe-se com o reino de Deus, porque a gente gosta da preocupação, né? A gente fica procurando preocupação. Quando não tem nada para se preocupar, você fica caçando. Você está lá sentado no sofá: meu Deus, eu preciso inventar uma coisa, né? Para encher a paciência de Deus. Fica caçando coisa. Bom, já que você quer caçar coisa para se preocupar, olha a dica: preocupe-se com o reino de Deus. O reino de Deus. Então, como é que está o reino de Deus? Senhor, como está o teu reino? Preocupe-se com essas coisas. Já que gosta de preocupação, então pergunte a Deus: Deus, como está o teu? Como posso orar pelo teu reino? Como posso me envolver no teu reino? Como posso fazer algo mais para o reino do Senhor? Como posso buscar as coisas que são lá do alto? Preocupe-se então com isso. Deixe as coisas materiais de lado e preocupe-se com aquilo que é de Deus em sua vida. Essas coisas deveriam tomar realmente a nossa preocupação. Já que vou perder o sono por alguma coisa, então que seja pelas coisas de Deus. Quem perde o sono pelas coisas de Deus? Quem perde o sono por aqueles que estão morrendo sem Cristo neste mundo? Quem é que perde o sono por causa das guerras, das pestes, da fome que existe nesse mundo? Quem de nós perde o sono por isso? Quem de nós perde o sono porque Deus ainda não foi entronizado em tantos lugares deste mundo? Quem perde o sono porque o nome de Jesus não foi entronizado em Suzano ainda? Suzano deveria ter o nome de Jesus entronizado. Nós deveríamos expulsar Satanás dessa cidade e deveríamos entronizar Jesus nela. Esse é o interesse de Deus. Alguém está perdendo o sono por causa disso? Meu Deus, mais um dia, né? Mais um dia, e Jesus não dominou essa cidade ainda. Quem perde o sono por isso? Jesus fala: já que você quer se preocupar com alguma coisa, preocupe-se com o reino de Deus, ocupe-se dele, encha a tua mente com o reino de Deus, com os interesses dele, porque se você faz isso, então você está dentro da vontade de Deus. Se você gosta de viver preocupado,
Então preocupe-se com o reino de Deus e com a sua justiça. Em outras palavras, faça do reino de Deus a sua prioridade. A oração de Jesus, do Pai Nosso, ela não começa a oração dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa frase está na oração, mas antes dessa frase chegar, ele falou muita coisa antes. Tem muitas frases antes dessa. A primeira delas é: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. A primeira preocupação de Jesus era essa: que o nome de Deus fosse santificado. Jesus diz que devemos fazer duas coisas: buscar o reino de Deus e buscar a justiça do reino de Deus. E o que significa isso? Eu achei interessante Jesus dividir as coisas, não é? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso ficou na minha cabeça, porque o reino e a justiça, como se fossem coisas separadas. E eu tentei separar as duas para entender o que Jesus estava dizendo. O que significa buscar o reino? Buscar o reino significa duas coisas. Primeiro, dedicar tempo para a oração e a leitura da palavra. Tempo para a oração e leitura da palavra. Isso é buscar o reino de Deus. Você tem que dedicar tempo para isso. Tempo para andar com Deus, para estar com Ele. Tempo para abrir tua Bíblia, para degustar as palavras de Deus. Tempo para orar, para colocar o teu coração, derramar diante do Senhor a tua vida, para falar com Deus, para falar a Ele sobre os seus problemas, suas dificuldades, sobre a igreja, sobre o reino dEle neste mundo, para pedir a Deus pelo nosso país, pelo que a gente tem visto, essa corrupção. Nós precisamos disso. Isso é buscar o reino de Deus. Buscar o reino significa dedicar tempo para Deus, tempo para estar com Ele, tempo para estar com os irmãos. Isso é buscar o reino. E o que é buscar a justiça? Buscar a justiça significa viver uma vida de retidão e de santidade. A gente vive num mundo, e nosso mundo hoje está bem mais complicado do que era antigamente, onde as pessoas elas não têm muita paciência para sofrer. É por isso que eu acho que o jejum é uma coisa boa, não é? Eu tenho feito muito pouco jejum, mas sabe que eu gosto de jejum? O jejum tem uma coisa que eu acho que é muito preciosa, e nós deveríamos fazer o jejum por causa disso. Quando você faz jejum, o estômago ele começa a arder, não é assim ou não? Todo mundo já fez jejum, né? Mesmo que é porque não tinha condição de comer naquela hora, nem foi por motivos espirituais. Mas quando você faz jejum, o estômago começa a arder. E aí aquilo começa a arder e começa a fazer mal, e a cabeça começa a ficar ruim, e aquilo vai virando vai virando um problema. E você poderia comer, era fácil, era só sentar em algum lugar e comer alguma coisa, mas você não come. Quando você convive com essa dor, quando você convive com esse incômodo, esse negócio ruim que dá no estômago, que deixa a gente ruim, você passa algumas horas convivendo com isso, sabe o que acontece? Você começa a disciplinar o teu cérebro, para ele entender que ele não tem tudo o que ele quer, que algumas coisas são verdadeira fissura na tua vida, mas você diz: não, eu não vou ter isso, não é para mim. Essa é a grande sacada do jejum, não é? É a grande lição que ele tem para nos ensinar. É ensinar o nosso cérebro que ele não tem tudo o que ele quer. Há muitas coisas que eu quero ter, muitas coisas que me satisfariam neste mundo, e eu poderia tê-las. Talvez eu tenha dinheiro para isso, eu tenho condição, eu tenho tempo, eu tenho maturidade, eu tenho todo um universo de condições para realizar os meus desejos, mas eu simplesmente digo não. Há alguns jejuns que todos nós precisamos fazer. O pecado é um grande jejum que todos precisamos fazer, todos nós. Todos nós temos uma responsabilidade diante de Deus de viver uma vida limpa, santa, consagrada para Ele. E nós, como servos de Deus, precisamos fazer isso. Isso é buscar a justiça do reino de Deus. A justiça do reino de Deus é algo que tem que ser buscado. Não é algo que é pronto. É algo que eu tenho que exercitar diante de Deus. É algo que eu preciso viver no meu próprio dia a dia. E quando eu busco a justiça no reino de Deus, eu me fortaleço. Jesus disse: você quer uma preocupação? Preocupe-se com a justiça do reino de Deus. Faça esse jejum espiritual.
algumas coisas que você nunca vai ter. Você vai viver a falta, vai viver sofrendo por isso. Queria ter, mas não tem, porque outras coisas virão no lugar disso. Aquele buraco que fica em nosso coração, que fica em nossa alma, ele pode ser preenchido com coisas mais incríveis, coisas mais maravilhosas que Deus nos dá, que Ele coloca em nós. A sua própria graça, o seu perdão, o seu amor, a sua companhia, o seu espírito, essas coisas podem encher a nossa vida. E aquilo que falta e o mundo não me dá, aquilo Deus preenche em meu coração. Então por que eu vou ter medo das coisas deste mundo? Por que eu vou ter medo da falta? Por quê? Não há razão para isso. O Senhor coloca diante de nós coisas ainda mais maravilhosas. O reino de Deus e a sua justiça. Buscar santidade, pureza. Buscar o ser igual a Jesus Cristo. É isso que ele diz. Essa é a recomendação do Senhor, de que ao invés de nos preocuparmos com as coisas deste mundo, deveríamos antes colocar o reino de Deus em primeiro lugar das nossas vidas. Salomão não pediu riquezas. Ele pediu sabedoria. E sabe o que aconteceu com ele? A sabedoria trouxe a ele a prosperidade. Deus, Ele quer que façamos a mesma coisa. Não peça riquezas, peça sabedoria. E pode deixar que junto com a sabedoria virão as coisas que Deus sabe que você precisa. Que Deus te dê sabedoria, que Ele dê sabedoria. Sabe o que eu preciso para o ano de 2025? Sabedoria. Sabedoria para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Para fazer de Deus o primeiro na minha vida. E se eu fizer isso, eu certamente vou encontrar todas as coisas boas em minha vida. É interessante que esse texto que nós acabamos de ler, ele está no Sermão do Monte pregado por Jesus. E o Sermão do Monte, ele começa com 8 declarações a respeito do bem-aventurado. Bem-aventurado. E é engraçada essa expressão, bem-aventurado. Ela significa feliz. Feliz. E sabe por que Jesus começa dizendo feliz? E ele fala isso repetidas vezes. Porque ele sabe que isso é uma coisa que todo mundo quer. Ele sabe que a gente quer isso. É por isso que estamos com ele. Porque nós queremos ser felizes. Deus, eu só quero ser feliz. Eu só quero ser feliz. Deus sabe que nós queremos ser felizes. E é por isso que o sermão começa exatamente com isso. Uma promessa de felicidade. Vai ser feliz aquele que me obedecer. Aquele que andar no meu caminho. Aquele que não se preocupar tanto com este mundo, mas colocar a sua vida nas minhas mãos e deixar que eu cuide da sua vida, do seu coração, dos seus sentimentos, do seu dinheiro, do seu futuro. Deus está cuidando de nós e nós podemos depender dele.